Eu quero trazer esse tema aqui, porque é um tema que ele está ramificado em várias situações que a gente precisa evoluir na vida, e é a cura da criança interior. E eu vejo que muitas pessoas fogem desse tema ou não têm nem ideia que existe isso, ou não querem nem olhar para isso e acham que são adultos e que não tem nada de criança que elas precisam resolver. Só que esse tema, ele é o que ramifica todas as questões que a gente precisa evoluir na vida. Esse tema, ele impacta todas as áreas da nossa vida. Ele impacta a nossa área emocional, mental, que é a nossa consciência, a nossa expansão de consciência, e ele impacta a nossa área espiritual. Porque quando a gente olha para as questões dessa criança interior, a gente vê que foi lá que aconteceu várias coisas e que impede de evoluirmos espiritualmente, em consciência e emocionalmente. Então, eu fiquei pensando aqui de trazer esse tema, porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que, inclusive, eu trabalho, e a gente precisa olhar para isso. É, assim, urgente olhar para isso. Então, primeiro, para a gente saber o que precisa curar dessa criança, vamos entender o que, que é a criança interior, tá? Então vamos entender o que, que é o estado da criança, né? O que é o estado da criança? O estado da criança é aquele estado puro, não é? Ingênuo. A criança, ela é aberta a tudo. Ela é o estado da alegria, é o estado da expressão, da espontaneidade. É o estado que a criança, ela está se importando com o que pensam dela, se vão julgar ela. A criança não julga ninguém, ela não critica ninguém, ela não condena, ela não tem um eu sou melhor do que o outro. O que causa às vezes a criança falar, ah, eu sou melhor do que meu amiguinho, são os pais que, por comparação, falam isso e a criança reproduz isso. Porque palavra tem poder e na nossa infância, tudo que nós escutamos dos nossos pais ou do nosso entorno moldou a nossa forma pensamento, que significa que é a maneira como eu penso, a maneira como eu ajo, a maneira como eu vivo a vida. Então, vamos lá. Então, a criança é esse estado, certo? O estado de expressão, o estado de plenitude, de brincadeira, de riso. A alegria é o estado de expressão de Deus. E a criança traz esse estado. Vê um bebê que começa a rir, a gente não consegue ficar sério, consegue? A gente começa a rir junto, não é? Então a criança ela tem essa espontaneidade, ela tem essa naturalidade, essa expressão autêntica, né? Tanto que fala assim, nossa, a criança vai lá e fala a verdade, é o estado autêntico dela. Aí tem momento que o adulto vai lá e corta essa verdade que a criança está se expressando. Já percebeu isso? Então, primeiro vamos olhar para o estado natural da criança. Então, a nossa criança interior, ela deveria ser assim. E a nossa criança interior, ela vive com a gente sempre, em toda a nossa vida aqui, encarnatória, na vida que a gente está vivendo, em tudo. Mas por que que eu preciso curar ela? Primeiro, a gente precisa fazer as seguintes perguntas. Eu estou sendo espontâneo, autêntico? Eu tenho o estado de eu estou segura, eu estou protegida, porque esse é o estado da criança saudável, tá bom? Você tem ausência de crítica e de julgamento, porque a criança não tem crítica e julgamento.
Você tem estado pleno de alegria? Então percebe que o que está faltando aí é o que precisa ser curado dessa criança interior, que é o que está dentro de você e que foi, em algum momento, causado um impacto e machucado essa criança. Primeiro, a gente precisa olhar para o estado natural da criança. E o estado natural da criança chega ao estado da pureza. Por isso que Jesus fala: entrai no reino dos céus aqueles puros de coração como as crianças. Né? Então ele está explicando ali que as pessoas, os adultos, seja quem for, eles entram no reino do céu. O que é entrar no reino do céu? É a alegria plena, é o amor incondicional, é o estado de plenitude na vida, seja aqui ou espiritual. Não importa qual crença que você tem com relação a isso, tá? Então, por isso que ele fala isso. E é importante a gente observar o que Jesus fala para a gente entender o que é que está faltando em nós. Será que eu estou no estado de pureza? O estado de pureza tem a ver com a criança amar e aceitar todos como são e expressar quem ela é, sem se importar com o que vão pensar. Esse é o estado de pureza da criança, certo? Teve uma vez que eu vi um vídeo e era um vídeo que tinha muita visualização. Uma criança dando uma água para um morador de rua, um mendigo. E o pai foi lá e pegou e tirou a criança de lá. Olha só, nós fazemos isso, mas a criança faz. A criança faz. Então, esse é o estado de pureza da criança que nós precisamos curar e buscar dentro de nós. Então, por que que precisamos curar? Por quê? O estado que a criança viveu em toda a sua infância é que gera um adulto, se é um adulto puro, com amor e alegria, mas também que tem a sagacidade. E Jesus também fala disso. Você precisa ser puro de coração, com amor, mas que seja sagaz. O adulto tem isso, a criança não. Então, o que que faltou? Por que que os adultos precisam curar a sua criança interior? Quando nós não temos amor próprio, autoconfiança, quando não temos atitude na vida, que as pessoas chamam de procrastinação, e que para mim procrastinação não existe. O que existe é o que está impedindo você de agir e de fazer e de executar e sair da preguiça e sair do estado letárgico. Tem algo aí que você precisa curar. E esse algo que você precisa curar é algo da sua criança interior. E aí? Vamos olhar para todos os aspectos aqui que a gente precisa curar nesta criança. E para entender isso, eu vou trazer dois pontos importantes aqui. A necessidade humana básica de uma criança e o que configura os programas mentais da criança, tá bom? A necessidade humana básica de uma criança é proteção e acolhimento, que é o amor. Quando a gente fala de necessidade humana básica, vamos pensar na necessidade humana básica de qualquer ser humano? Então, comer é uma necessidade humana básica. Quando a pessoa passa fome, ela não consegue nem pensar. A única coisa que ela quer é comer. Ela não consegue pensar em mais nada quem passa fome. É um estado muito difícil de estar. Muito. É uma necessidade humana básica. A necessidade humana básica da criança é proteção e acolhimento.
a comida para a criança está dentro do acolhimento, porque a mãe é que dá a comida, o leite materno, né? A mãe é que acolhe e o pai é que protege. Então, nós temos aqui o masculino e o feminino, que tem dois papéis. O masculino um papel e o feminino outro. O masculino, que é o pai, é de proteger a criança, o bebê e a criança até, quando a gente fala criança, até virar um adulto. Mas tem as fases que vai até do 0 aos 8 anos, dos 8 aos 15, dos 15 ao 21 e dos 21 até o adulto. Então, quando do 0 aos 8 anos alguma coisa aconteceu com essa criança e o pai não conseguiu proteger, não foi suprido a necessidade humana básica dela. E a mãe não conseguiu acolher, o que é o quê? Dar o amor. Então, quando o pai não consegue proteger, a mãe tem que acionar o mecanismo de proteção e acolhimento dentro dela. Que todos nós temos masculino e feminino dentro de nós. Então, a mãe precisa acionar o masculino dentro dela, que é proteger, e o feminino dentro dela, que é amar e acolher aquela criança. Então, quando a mãe também não consegue entregar isso, temos dois problemas. Duas questões aqui. A criança não teve proteção e a criança não teve o acolhimento. Isso gerou um conflito, que as pessoas chamam de trauma, tá? E é por isso que precisa curar a criança. Porque isso aqui machucou o estado mental e emocional da criança, que vai se expressar na sua fase adulta. Então, qualquer coisa que você passou na sua infância, qualquer coisa, não é traumas grandes. São os traumas grandes, os traumas médios e os traumas pequenininhos e qualquer coisa que você passou na sua infância, que você não teve o acolhimento e a proteção necessária que essa criança necessitava, gerou uma doença, um problema na mente dessa criança e por isso ela não consegue estar no estado de pureza, de proteção e sendo livre como adulto. Isso é uma questão. A outra questão é como os programas mentais, que é os padrões de pensamento, são inseridos na mente do ser humano. A ciência já explica, Cartas de Cristo também já explica muito isso. Tudo que o meio do qual a gente convive, o ambiente do qual a gente convive, que é os nossos pais, a família, a escola, a sociedade, os amigos, tudo influencia em como esses padrões mentais vão se formar. Tudo. O primeiro responsável por isso é o pai e a mãe. E como que esses padrões mentais se formam? Desde a gestação, desde a fecundação. E já é provado cientificamente que tudo o que um pai e essa mãe vive impacta na gravidez. O bebê sente e ele vive e está programando a mente dele. Então, tudo o que um pai e uma mãe fala, palavras têm poder. E, gente, isso é o ensinamento mais antigo que existe. Palavras têm poder. E até hoje nós não aprendemos sobre isso. Eu vejo muitas pessoas reclamando, falando mal dos outros e não percebendo que a palavra tem poder e tudo aquilo está voltando para ela. A palavra tem poder. Então, quando o pai ou uma mãe briga, grita com uma criança, aquilo está causando um dano na mente daquela criança, um machucado na mente daquela criança. Quando fala, você é burro, você é idiota, você é isso, você é aquilo, ao invés de acolher e proteger, tá vendo? Tá colocando em perigo. Aciona o estado de perigo na mente da criança e ela começa a reagir àquele estado de perigo, gerando um machucado na mente dela. Vou trazer essa linguagem assim para poder entender.
Inclusive, eu indico vocês verem um filme que se chama Divertidamente, que mostra exatamente isso que eu estou falando, mas de forma lúdica, porque é um desenho, mas é um filme muito que retrata exatamente como funcionam as emoções humanas e como funciona a mente. E mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês, ok? Então, tudo que um pai e uma mãe fala repetidamente, a nossa mente, ela aprende por repetição, repetição. Então, existem vários estudos que explicam sobre o poder do hábito, sobre como funciona o hábito e como a nossa mente é configurada. Repetição, repetição. Por isso que hoje tem muito essa coisa das frases de poder. Porque quanto mais você repete, você repete, você repete, você repete, a sua mente vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. E tem uma hora que aquela frase cria um impacto lá na mente, no inconsciente, tá? Tudo que é falado repetidamente, ou seja, palavras têm poder, e tudo que é falado repetidamente gera um programa na mente e codifica o DNA daquele ser humano. O ambiente codifica o DNA daquele bebê, daquela criança que vai virar um adulto. Tudo que acontece de modo impactante com aquela criança codifica o DNA e a mente daquele bebê que vai virar um adulto. E tudo isso gera um padrão de formas, pensamento, que resulta em sentimento e em atitude na vida adulta. Ou seja, as pessoas chamam de crenças. E eu gosto de chamar de programas mentais. Então, se a sua vida não está funcionando, se você não está evoluindo espiritualmente, emocionalmente, conscientemente, seus programas mentais não estão funcionando e você precisa reconfigurar os seus programas mentais. Como? Curando a sua criança interior. Então você precisa investigar o que aconteceu com você quando você era criança. Você precisa ir lá na sua criança, que é um fractal, que é um momento que você viveu, ir lá na sua criança e entender, porque muitas pessoas esqueceram. Por que esqueceu? Porque esquecer gera uma proteção, só que não gera solução. Então você precisa lembrar, ou você precisa investigar, perguntar, o que aconteceu quando você estava grávida, mãe? Investigar. Seja investigador e investigador da sua própria história, da sua própria vida. E entenda o que aconteceu com você quando você era criança. Se você está com problema de autoestima e amor próprio, a questão está no que você viveu quando você era criança. Se você está com problema de não conseguir ter atitude na vida, a sua questão está no que você viveu quando você era criança. Se você tem problema de relacionamento, a questão está no que você viveu quando você era criança. A gente vê repetidamente coisas que os pais viveram, eles reproduzem na vida dos filhos, e isso vai perpetuando de geração em geração. Só que hoje nós estamos vivendo um momento que não dá mais para ficar perpetuando isso. Porque chegou a hora do ser humano realmente se transformar e evoluir. Não dá mais para fingir que não está vendo essas coisas. Não dá mais para fingir que eu tenho que olhar para o lado de fora e a evolução é do lado de fora, e não é. A evolução é do lado de dentro. É conheça a ti mesmo e conhecerá o mundo e o universo. Aristóteles já falou isso há milhares e milhares de anos. E até hoje a gente também não conseguiu aprender. Jesus já trouxe vários ensinamentos sobre isso. E até hoje também não foi aprendido. Por quê? Porque não é absorvido e colocado em prática. Então, curar a criança é conhecer o que aconteceu com a sua criança e trazer dentro disso que aconteceu a cura. A cura acontece com recodificar
o que aconteceu, reprogramar o que aconteceu. E aí não tem mais o buraco. Aí aquilo ficou completo. E aí curou. Curou. Só que vai exigir de você uma atitude de querer olhar para a sua infância. Só que não tem outro caminho. Não tem outro caminho para ir. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Já tem muitos estudos provando isso. Muitos. Esse é o caminho que o ser humano precisa passar hoje. O que cura são. Acho que deu uma travadinha aqui, né, gente? Outra coisa que cura, palavras têm poder e elas curam. Jesus já falava isso há muito tempo. Jesus curava as pessoas através das palavras. Ele falava para elas: você está curado. Acredite, a pessoa estava curada. Não tinha mágica. Ele não fazia mágica, era física quântica total que ele fazia ali. Travou de novo. Vamos lá, a gente vai continuar, porque assim, quando a gente começa a tratar desses temas, acontecem esses fenômenos, né? Então, o que Jesus veio ensinar era física quântica, mas ele nem podia falar isso. Até hoje as pessoas ainda não aceitam. Imagina aquela época, né? E ele curava as pessoas assim. Então você pode ser o seu próprio curador. Palavras curam. Palavras curam. Palavras recodificam a sua mente. Palavra é bálsamo para o machucado que foi criado ali na sua infância. Se você ouviu muita crítica, e você se critica e critica as pessoas, você precisa recodificar as palavras. Ou seja, aprender a se amar. Quando você aprende a se amar e se aceitar, você está curando a sua criança e você está amando as pessoas e curando também isso. Por isso que Jesus falava: amai ao próximo como a si mesmo. Primeiro é você. Então, o que você faz com você faz com o outro. O que eu vejo no outro está em mim. O que eu vejo no outro está em mim. O que eu faço em mim, eu faço com o outro. Eu faço com o outro. E com o outro, não é só com as pessoas, é com tudo. Porque palavra tem tanto poder que ressoa não só em você, ressoa no seu entorno, na pessoa que você está emitindo aquilo e no universo. No universo. Palavra é som, é energia, que também é matemática, é energia. Então você está alterando a sua energia, a sua emoção, reconfigurando você e tudo o que aconteceu com você na sua história. É muito poderoso olhar para isso, gente. Como curar a sua criança interior? O que precisa curar? Como curar? É isso que você precisa fazer. Olhar para sua criança, ver o que aconteceu e recodificar o que aconteceu. Por que que precisa fazer isso? Porque são essas questões que aconteceu com a sua criança que impede de você ter equilíbrio. Equilíbrio é o estado espiritual desejado pelo ser humano. Equilíbrio emocional, mental e espiritual. De você elevar a sua energia e de você agir na vida, evoluir espiritualmente. Só é possível evoluir espiritualmente quando a gente cura a nossa criança. Quando a gente recodifica esses traumas, essas crenças e esses bloqueios. E quem disse isso também foi Jesus. Nas cartas de Cristo, inclusive, ele fala disso também. A ciência já está provando.
Para quem acredita vendo. Tá aí, provando. Só buscar os estudos. Então, só é possível evoluir espiritualmente, evoluir como ser humano, evoluir emocionalmente, com os relacionamentos, com o trabalho, com a sociedade, com o que você faz, se você cura a sua criança. Você consegue encontrar o seu propósito espiritual quando você cura a sua criança. Você consegue encontrar harmonia nos seus relacionamentos e amor quando você cura a sua criança. E tudo isso é evolução espiritual. Você fica pleno de si, amando a si e amando tudo ao seu redor. Todas as pessoas, tudo que existe, os animais, a natureza, tudo, tudo, tudo. Porque começa dentro de você. Se dentro de você está machucado, está ferido, e você está tapando lá e não olha do lado de fora, é isso também que vai acontecer. Vai ficar machucado, ferido, um monte de coisa vai acontecer, brigas, problemas, e aí caos. Caos. E aí não tem conexão com o divino. Não tem. Porque o que está impedindo a conexão com o divino é as questões que você viveu quando você era criança e que codificou um programa mental que está entupindo a sua consciência para você não se abrir e receber a consciência divina. Quando a gente entra no estado de estar conectado com Deus e receber a consciência divina, tudo mais nos será acrescentado. Esse é o caminho, gente. Então, palavras têm muito poder, emoções têm muito poder. Tudo que você viveu, desde a gestação da sua mãe, a sua primeira infância, codificou e programou tudo o que você está vivendo hoje, se a sua vida não está funcionando. Se está, e se está em harmonia e em equilíbrio, é porque você já curou a sua criança. Porque não existe nenhum ser humano, não existe mesmo, que não teve nenhum problema na infância. Porque até um bebê que está chorando e a mãe está tomando banho e a mãe não consegue atender aquele bebê, gerou um eu não estou sendo acolhido. Gerou um programa mental naquele bebê de minha mãe me abandonou, ou eu não sou importante, ou eu não sou amado. E é isso que a pessoa vai viver durante a fase adulta dela. Ninguém me ama, eu não sou amado, eu fui abandonado, por causa de um momento que o bebê estava chorando, a mãe estava tomando banho e ela não conseguiu atender o bebê porque ela estava tomando banho. É nesse nível que a nossa mente funciona. Imagina os traumas mais impactantes, principalmente os abusos, abuso sexual, abuso emocional, abuso em todos os níveis que as crianças passam. Todos. Por isso que agora se faz necessário nós todos curarmos a nossa criança interior. E eu espero que eu tenha trazido um pouco de clareza e contribuído com relação a isso, porque esse é um tema muito grande. Muita coisa para trazer a respeito disso. Muita coisa. Mas aqui já é uma semente para você poder olhar para a sua história e honrar a sua história. Quando a gente cura a nossa criança interior, chega num estado de honra de si mesmo e honra da minha história. Quando eu honro a mim mesmo e honro a minha história, eu estou honrando a minha vida e estou honrando Deus. É esse o estado que o ser humano precisa chegar. É isso o chamado que você está recebendo agora. E não é por acaso que você está vendo esse vídeo, de verdade. Porque não existe acaso. Nada é por acaso na nossa vida. Nada.
Nada do que aconteceu, independente do que tenha acontecido com você, nada foi por acaso. E tenha certeza que se você se apega espiritualmente com Jesus, com Deus, e pede ajuda, me ajuda a curar, eu vou enfrentar tudo, eu vou curar o que precisa curar, para evoluir aqui como ser humano, evoluir espiritualmente, você pode ter certeza que você será curado. Com certeza. E é isso que eu desejo para você. Muito obrigada por você estar aqui.